Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais uma videoaula de estudos do livro A Gênese, a nossa 26ª aula, onde passaremos aqui uma horinha, mais ou menos, debatendo, discutindo coisas do nosso interesse, coisas sobre a doutrina espírita, sobre a ciência, sobre filosofia, enfim, sobre coisas da vida. Mais uma vez, muito bem-vindas e muito bem-vindos. Meu eterno agradecimento, eu nunca posso deixar de agradecer muito claramente a Deus acima de tudo, Todo-Poderoso, pois sem Ele nada existiria, a Jesus Cristo, nosso querido e amado Mestre, ainda nos dias de hoje talvez tão incompreendido, a Allan Kardec, o gigantesco, o Hércules da filosofia, da ciência que nos legou essa obra doutrinária maravilhosa que perfaz com certeza um manancial infindável para as nossas leituras e estudo. Meu agradecimento, como sempre, ao Lar dos Humildes, cuja plataforma nos permite estarmos reunidos aqui nesta videoaula. E neste contexto, meu agradecimento ao Neto, nosso presidente, à equipe técnica que faz com que esse vídeo seja possível, né? O Jerry, o Jean, o Diego, que fazem parte aí da camada digital que faz com que esse vídeo venha ao ar. E é claro, por último, mas também igualmente importante, o meu muito obrigado a todas vocês, a todos vocês que me acompanham nessas aulas que estão tendo aí estão sendo de certa forma fiéis em me acompanhar. Eu penso que quem me acompanhou até aqui está gostando do conteúdo, né? Está gostando das informações, como sempre, né? Não desprovidas de falhas, de erros, mas com o crescente desejo de acertar, com o crescente desejo de cada vez produzir coisas com mais qualidades e que ajudem-nas e que ajudem-nos a pensar, a raciocinar, a ver na doutrina espírita não algo mitológico, não algo místico, mas algo real, algo inclusive sedimentado e embasado por toda uma estrutura científica, filosófica, enfim, que muito colabora para a estruturação do nosso pensamento. Pensamento esse, claro, que vai contribuir para aquilo que é o principal, aliás, o objetivo básico e primeiro da doutrina espírita, que é a nossa reforma íntima e a consequente mudança da sociedade humana como um todo. Então, sem mais delongas, vamos então continuar a nossa aula. Estamos aqui no capítulo 6, uranografia geral, já caminhando para o final deste capítulo. Acredito que, se não hoje mesmo, no mais tardar na próxima videoaula, encerraremos esse capítulo 6. Vamos retomar partindo do item 45, que se intitula Os Desertos do Espaço. Olha, pessoal, esse capítulo, Galileu Galilei, lembrando, Galileu Galilei é o autor desse capítulo, e quem psicografou foi Camille Flammarion, e Allan Kardec, é claro, tece alguns comentários ao longo de todo o capítulo. E neste que iremos começar agora, aliás, neste item que iremos começar, os desertos do espaço, aqui Galileu Galilei elucubra
mas com muita consciência, com muita lucidez, o espaço interestelar. Ele foca na nossa nebulosa. Vocês já devem ter percebido que Galileu ele se refere às galáxias como nebulosas. Ele parte da nossa nebulosa particular, que é a Via Láctea, e mensura as distâncias para com as outras nebulosas ou outras galáxias. E, muito embora sem um conhecimento concreto, na época, Galileu Galilei já nos mostra aqui um fato muito importante, que eu faço questão de frisar bastante. As distâncias interestelares são enormes, enormes mesmo. O espaço é muito grande, e isso é muito importante para muitas das construções das nossas ideias e para aprendermos assim a filtrar aquilo que é falso, aquilo que é excessivamente misterioso, que beira ao misticismo ou mesmo à fantasia. Um fato que nos faz e que nos traz lucidez é a veracidade de que o espaço é muito grande. As distâncias do espaço sideral são enormes. E aqui nesse item, Galileu Galilei nos fala sobre isso. Qual a distância, por exemplo, entre uma galáxia e outra? Antes de nós entrarmos propriamente dito no tema, algumas galáxias nós podemos ver a olho nu, isso é possível, a olho nu, se nós olharmos, por exemplo, para a constelação de Órion e derivarmos os nossos olhos um pouquinho para a esquerda, no mesmo plano desta, nós veremos um aglomeradozinho algumas estrelas juntas, dá para ver como se fosse um arquipélago de estrelas. Ali nós estamos vendo uma outra galáxia. Na verdade, Fernão de Magalhães, né, o primeiro circunnavegador, ele deu a volta ao mundo, né, provando mais uma vez que a Terra é uma esfera, não é plana, né? Fernão de Magalhães foi o primeiro que deu a volta ao mundo. Na verdade, ele não concluiu a volta, porque em certo trecho da viagem, em umas certas ilhas, ele teve uma briga, uma batalha na qual ele perdeu a vida. Ele foi morto nessa batalha. Mas o navio dele continuou depois e ele conseguiu percorrer, dar a volta ao mundo. Então, Fernão de Magalhães foi o primeiro a registrar tais nebulosas, que ficaram conhecidas então como as nuvens de Magalhães. Ele foi o primeiro a registrar essas que ele chamou de nuvem, claro, mas que mais tarde foram identificadas como galáxias, que é, na verdade, duas que ele registrou, que são chamadas hoje de a pequena nuvem de Magalhães e a grande nuvem de Magalhães. Só para a gente ter uma ideia da distância dessas galáxias registradas por Fernão de Magalhães, né? A pequena nuvem de Magalhães, ela fica na constelação do Tucano e a distância dela da nossa galáxia é de aproximadamente 200 mil anos-luz. Então, olha só, e essa é uma das galáxias mais próximas da Via Láctea, que fica a 200 mil anos-luz de distância. Lembrando que um ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano, na velocidade da luz, que é de aproximadamente 9 trilhões e 400 bilhões de quilômetros por segundo. Lembrando que o nosso disco galáctico tem um diâmetro de 100 mil anos-luz, ou seja, se uma astronave desenvolvendo a velocidade da luz, já falei isso aqui em aulas predecessoras,
se uma astronave na velocidade da luz desejasse cruzar a nossa galáxia na velocidade da luz, levaria 100 mil anos. E isso sem nenhuma parada, tá? Sem parar em hotel para dormir, sem parar em posto para abastecer, numa viagem ininterrupta. Levaria 100 mil anos essa viagem. E o mais curioso é que 100 mil anos passariam para nós, observadores daqui da Terra. Para quem estivesse na nave, na verdade, a pessoa não envelheceria, porque na velocidade da luz o tempo não passa, o tempo congela na velocidade da luz. Então, os possíveis tripulantes dessa nave não sentiriam o passar do tempo. Impressionante, né? É o que diz a teoria especial da relatividade. Pois então, já a grande nuvem de Magalhães, ela tem a distância dela à Terra é de 170 mil anos-luz. A grande nuvem de Magalhães fica na constelação de Dourado. Dista da Terra 170 mil anos-luz. E temos ainda também a grande galáxia de Andrômeda, né? A grande galáxia de Andrômeda, que é outra galáxia visível aqui da Terra. E olha só, a distância desta até a nossa Via Láctea é de 2,9 milhões de anos-luz. Então, para ir para a galáxia de Andrômeda, nessa nave hipotética, na velocidade da luz, levaria, para quem ficasse aqui na Terra observando, levaria 2 milhões e 900 mil anos até chegar lá. Muito embora, segundo a relatividade de Einstein, de novo, né, os tripulantes da nave não sentiriam esse passar do tempo. Extraordinário isso. Bom, só para nós termos uma ideia do imensurável conteúdo de espaço, de distância que envolve as galáxias, que envolvem o espaço sideral. Como é grande realmente o espaço. Bom, Galileu Galilei, ele começa assim no item 45, tá? Inimaginável deserto. E aí, tendo prestado atenção nesses dados que eu comentei com vocês, as palavras do Galileu Galilei ganham um sentido muito mais real, até um sentido mais impressionante e lindo, quando Galileu descreve o seguinte, a partir do item 45, né, de A Gênese, no capítulo 6. Inimaginável deserto, sem limites, se estende para lá da aglomeração de estrelas que vimos de tratar e a envolve. As solidões sucedem solidões, e incomensuráveis planícies de vácuo se distendem pela amplidão em fora. Os amontoados de matéria cósmica se encontram isolados no espaço como ilhas flutuantes de enormíssimo arquipélago. Se quisermos de alguma forma apreciar a distância enorme que separa o aglomerado de estrelas de que fazemos parte, ou seja, a Via Láctea, dos outros aglomerados mais próximos, precisamos saber que essas ilhas estelares se encontram disseminadas e raras no vastíssimo oceano do céu, e que a extensão que as separa umas das outras é, incomparavelmente maior do que as que lhes medem as respectivas dimensões. De fato é verdade, né? Observem que as distâncias, as três distâncias que eu falei das três galáxias, vistas a olho nu, né? A pequena nuvem de Magalhães situada
a 200 mil anos-luz, né? A grande nuvem de Magalhães, situada a 170 anos-luz, e a galáxia de Andrômeda, situada a 2,9 milhões de anos-luz, realmente supera aí muito o diâmetro da nossa própria galáxia, que é de 100 mil anos-luz. O único dado discordante é quando Galileu fala de que tais galáxias sejam, pelo menos nesse momento, raras, né? Na verdade, não são raras, pelo contrário, são muito comuns, são muito numerosas, uma vez que já catalogamos mais de 400 bilhões dessas galáxias. Fica aí a nota de correção. Bom, dando continuidade, Galileu prossegue. Ora, a nebulosa estelar mede, como já vimos, em números redondos, 1000 vezes a distância das estrelas mais próximas. Tomada por unidade essa distância, isto é, alguns 100 mil trilhões de léguas, a distância que existe entre elas, sendo muito mais vasta, não poderia ser expressa por números acessíveis à compreensão do nosso espírito. Só a imaginação, em suas concepções mais altas, é capaz de transpor tão prodigiosa imensidade. Essas solidões mudas e baldas, ou seja, frustradas de toda a aparência de vida e de encarar, de certa maneira, a ideia dessa infinidade relativa. E aqui, claro, né, Galileu nos fala que da impossibilidade de mensurar essas distâncias, mas claro, nós estamos, vamos nos lembrar aqui, em 1868. Nessa época realmente não se sabia a distância. Muito embora Fernão de Magalhães havia registrado essas nuvens em 1519, ou seja, séculos antes, porém, ainda não havia, em 1868, tecnologia o suficiente para mensurar tais distâncias. Mas hoje, claro, com os radiotelescópios possantes que temos, os telescópios orbitais, isso já não significa mais nenhum problema. No item 46, Galileu retoma. Todavia, o deserto celeste que envolve o nosso universo sideral e que parece estender-se como sendo os afastados confins do nosso mundo astral, abrangem-no a visão e o poder infinito do Altíssimo, que além desses céus, dos nossos céus, desenvolveu a trama de sua criação ilimitada. E aqui, como não poderia deixar de ser, Galileu registrando a sua admiração, a sua contemplação em face da criação de um Criador realmente infinitamente inteligente, causa certamente primeira de todas as coisas. No item 47, indo logo sem mais delongas, no item 47, Galileu dita: além de tão vastas solidões, com efeito, rebrilham mundos em sua magnificência, tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Para lá desses desertos vagam no éter límpido, esplêndidos oásis que, sem cessar, renovam as cenas admiráveis da existência da vida. Sucedem-se lá os agregados longínquos de substâncias cósmicas que o profundo olhar do telescópio percebe através das regiões transparentes do céu, e a que dais o nome de nebulosas irresolúveis, as quais vos parecem ligeiras nuvens de poeira branca perdidas num ponto desconhecido do espaço etéreo. Lá se revelam e desdobram novos mundos cujas condições variadas e diversas da que são peculiares ao vosso globo lhes dão uma vida que as vossas concepções não podem imaginar.
nem os vossos estudos comprovar. É lá que, em toda a sua plenitude, resplandece o poder criador. Aquele que vem das regiões que o vosso sistema ocupa, outras leis se deparam em ação e cujas forças regem as manifestações da vida. E os novos caminhos que se nos apresentam em tão singulares regiões abrem-nos surpreendentes perspectivas. Aqui, quando Galileu Galilei falam em nuvens irresolúveis, o que são nuvens irresolúveis? São nuvens, né? Aqueles objetos embaçados, desprovidos de resolução. Em função da tecnologia limitada da época, né, por não haver na época, estamos aqui em 1868, como eu já falei, telescópios que pudessem colocar em foco tais nuvens. Como já falamos, hoje, essas tais nuvens irresolúveis, hoje são nebulosas resolúveis, porque sim, elas têm resolução perfeita, basta ir em qualquer página da NASA, da ESA, aliás, nem precisa isso, é só ir no Google mesmo e pedir fotografias dessas nuvens aí, nuvens de Magalhães, Andrômedas e outros tipos de galáxias, para se ter ideia do formato, do tamanho, das dimensões, enfim. Essas nuvens essas galáxias, né, mencionadas, aliás, por Galileu como irresolutas, hoje são totalmente resolutas. Hoje sabe-se a medida, a distância em relação a nós, a quantidade aproximada de estrelas e algumas delas até com planetas já orbitando algumas estrelas já catalogados. Uma outra coisa que salta aos olhos aqui também é Bom, Galileu ele insiste muito no verdadeiro manancial de vida nessas galáxias, né? Ele, na verdade, até percebe-se bem que ele nunca deixa escapar a chance de falar nessas tais vidas, né, que povoam o universo. E aqui, assim, na minha opinião, por exemplo, eu não penso que ele esteja errado. Acho que o universo ele pulula de vidas, claro. Aqui só mesmo na nossa galáxia nós devemos ter milhões de planetas, com certeza com vida e vida inteligente. Porém, lembram do que eu falei há pouco tempo atrás? Que a distância entre os mundos, entre as galáxias, é algo impressionante. Então é isso. Então as distâncias são muito grandes. Cuidado quando vocês ouvirem aí relato de OVNIs. Hoje em dia, falou-se em OVNI, já se associa a ET, né? Já se associa a uma nave ledo engano, muito longe da verdade. A palavra OVNI quer dizer objeto voador não identificado. Daí a você interpretar esse objeto voador não identificado como uma nave do ET, aí já é uma abstração muito grande, é como se diz na linguagem popular, esticar a baladeira até romper as ligas, né? Até romper a borracha. Objeto voador não identificado é tudo aquilo que perfaz um voo no espaço e que não se identificou o que é. A maioria dos casos são fenômenos atmosféricos, fenômenos alguns pouco conhecidos, mesmo por quem estuda a atmosfera, e a grande outra parte, com certeza, até podem ser artefatos tecnológicos, mas vindo aqui da Terra mesmo. Vai chegar o momento de nós falarmos com muita precisão sobre esses detalhes. Mas eu penso que Galileu não é num arroubo, ele está numa visão até romântica da realidade, porque realmente, vejamos só, e vejamos com o olhar de hoje, eu creio até que já falamos sobre isso. Só para falar na nossa galáxia, a nossa galáxia, a Via Láctea, vivemos numa galáxia com entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Se cada estrela dessa for acompanhada por pelo menos 2 planetas,
e nós sabemos que só o nosso Sol é orbitado por 8 planetas, mas para simplificar os nossos cálculos, se só na nossa galáxia, com 400 bilhões de sóis, cada Sol tivesse somente 2 planetas, nós teríamos aí só na nossa galáxia já 800 bilhões de planetas. Sabemos que planetas têm luas, né? A nossa Terra tem uma lua, Marte tem duas, Júpiter e Saturno, cada um tem mais de 50 luas, muitas luas até com possibilidade de serem habitadas. Então, multiplicando o número de estrelas pelo número de planetas e pelo número de luas, realmente a quantidade de mundos com possibilidade de serem habitados só na nossa galáxia é enorme, enorme. E eu penso que esse tipo de ideia, com certeza, provavelmente motivou Galileu a sempre falar desses mundos. Eu enxergo mais como possibilidade. Eu penso que ele está falando de possibilidade, porque até agora, em nenhum momento ele aponta, ele identifica. Ele fala com uma certeza inerente à ideia dele, mas em momento nenhum ele localizou um desses mundos. Em momento nenhum ele disse, olha, na estrela tal tem um planeta tal que este tem vida inteligente. Até agora ele não fez isso. O que me leva a crer, com muita honestidade, que ele está sendo romântico. Romântico, mas com muita lucidez, com muita pertinência, porque certamente o espaço universal deve ser povoado por muita vida. Com certeza não somos só nós. Porém, essas vidas não estão ali na esquina, não. Lembram que eu falei da questão dos espaços, né? Eles são enormes. Não esqueçam disso. Bom, aqui termina esse item dos desertos do espaço. E aí tem uma nota do Allan Kardec, muito interessante essa nota do Allan Kardec, que eu gostaria de comentar com vocês. É uma nota concernente ao item 47. Kardec, eu vou omitir os primeiro e segundo parágrafos, porque já comentamos sobre isso. Mas no terceiro parágrafo desta nota, é uma nota de número 28 na minha edição, Allan Kardec, agora é uma nota de Allan Kardec. Ele diz o seguinte, abre aspas, a nossa Via Láctea é uma dessas nebulosas, conta perto de 30 milhões de estrelas ou sóis que ocupam nada menos de algumas centenas de trilhões de léguas de extensão e, entretanto, não é a maior. Corrigindo, a nossa galáxia não tem somente 30 milhões de estrelas, né? Tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Bilhões! É muito maior do que essa cota que Allan Kardec registra aqui. Mas, de novo, vamos dar um desconto pela época em que ele vivia. Continuando, ele fala, ele escreve, suponhamos uma média de 20 planetas habitados circulando em torno de cada Sol. Aqui ele já exagera um pouco, né? Ele perfaz aí 30 mundos em torno do Sol. A quantidade de planetas em torno do Sol não é tão grande assim não, tá? Eu gostaria, talvez uma média mais pé no chão, seria a média de uns 10 planetas por estrela. E lembrem que no nosso exemplo anterior eu quis comentar somente 2 planetas por estrelas. Mas tudo bem, é uma opinião que não tem sua relevância também. Continuando, 20 planetas habitados circulando em torno de cada Sol. Teremos 600 milhões de mundos só no nosso grupo. Claro, ele pegou os 30 milhões e multiplicou por 20 planetas, né? Teremos... cadê? Continuando, né? Se nos pudéssemos transportar da nossa nebulosa para outra, aí estaríamos como em meio da nossa Via Láctea, porém com um céu
estrelado de aspecto inteiramente diverso, e este, apesar das suas dimensões colossais, nos pareceria de longe um pequenino floco lenticular perdido no infinito. Mas antes de atingirmos a nova nebulosa, seríamos qual viajante que deixa uma cidade e percorre vasto país inabitado, aliás, antes de que chegue a outra cidade. Teríamos transposto incomensuráveis espaços desprovidos de estrelas e de mundos, o que Galileu determinou os desertos do espaço. À medida que avançássemos, veríamos a nossa nebulosa afastar-se atrás de nós, diminuindo de extensão as nossas vistas, ao mesmo tempo que diante de nós se apresentaria aquela para a qual nos dirigíssemos, cada vez mais distinta, semelhante à massa de centelhas de bomba de fogos de artifício, transportando-nos pelo pensamento às regiões do espaço além do arquipélago de nossa nebulosa, ou seja, abstraindo mentalmente essas regiões do espaço para outras galáxias, mentalmente. Observe o cuidado que o codificador está tendo aqui, ou seja, apenas por força do raciocínio, veremos em torno de nós milhões de arquipélagos semelhantes e de formas diversas, contendo cada um milhões de sóis e centenas de milhões de mundos habitados. Aqui observem que Allan Kardec ele está mensurando a possibilidade de quantas galáxias, quantas dessas nebulosas que Galileu havia aludido e chamado como nebulosas irresolúveis, e aqui Galileu já está, Allan Kardec já está entendendo e considerando como galáxias, aqui Allan Kardec já está com muito juízo de fato, elongando e mostrando a quantidade absurda de outras galáxias que devem existir no espaço. Deviam na época dele, porque hoje já sabemos que existem, né? E aí ele continua. Tudo o que nos possa identificar com a imensidade da extensão e com a estrutura do universo é de utilidade para a ampliação das ideias tão restringidas pelas crenças vulgares. Olha só, o codificador nos dizendo que esse estudo, que esses dados, esse conhecimento sobre o céu, sobre o espaço, é útil sim para o nosso progresso, é útil sim até para desfazer mitos, como eu tenho dito, desfazer misticismo acerca de compreensões que fazemos de maneira vulgar, até mesmo de Deus. Observem só o que ele vai escrever em seguida. Deus avulta aos nossos olhos à medida que melhor compreendemos a grandeza de suas obras e nossa infinidade. Estamos longe, como se vê, da crença que a Gênese mosaica implantou e que fez da nossa pequenina, imperceptível terra a criação principal de Deus e dos seus habitantes, os únicos objetos da sua solicitude. Compreendemos a vaidade dos homens que creem que tudo no universo foi feito para eles e dos que ousam discutir a existência do ente supremo. Dentro de alguns séculos, causará espanto que uma religião feita para glorificar a Deus o tenha rebaixado a tão mesquinhas proporções e que haja repelido como concepção do espírito do mal as descobertas que somente vieram aumentar a nossa admiração pela sua onipotência, iniciando-se nos grandiosos mistérios da criação.
ainda maior será o espanto quando souberem que elas foram repelidas porque emancipariam o espírito do homem e tirariam a preponderância dos que se diziam representantes de Deus na Terra. Bom, aqui Allan Kardec toma uma atitude bem severa com relação à crença pela qual e por muitos séculos aprisionou a nossa mente, a mente do ser humano, né? Pois na Bíblia, nos textos canônicos do Velho Testamento, realmente lá nos escritos de Moisés, deixa entrever os textos de que a Terra é o único mundo habitado, de que todo o reino de Deus se concentra na Terra e de que nós somos os únicos habitantes dessa imensidão de espaço. Bom, e de que Deus, nessa imensidão do espaço, só criou a vida aqui na Terra. Então vejamos o que nós sabemos hoje, né? Vamos imaginar se isso fosse verdade, né? Que só a nossa Terra, que para dizer muito é um grãozinho de nada, se a Terra, se o nosso planeta, como eu já falei anteriormente, se o nosso planeta fosse destruído, desaparecesse, a galáxia sequer ia notar isso, tão pequeno que nós somos, tão insignificante que nós somos, nem sequer ocupamos alguma posição dita como privilegiada. O nosso pequeno, a nossa linda joia azul é uma das menores que existem. E mesmo assim, a vida pulula no nosso globo, e mesmo assim, o fenômeno vida ganhou proporções infinitas aqui no nosso mundo. Basta vermos os indivíduos de cada reino da natureza, o vegetal, o animal, os habitantes das águas, dos oceanos, dos rios, lagoas, os habitantes da terra, não só seres humanos, mas todos os outros mamíferos, répteis, quirópteros, batráquios, cefalópodes que ocupam os oceanos, os peixes, mamíferos gigantescos como as baleias. Enfim, a vida realmente aqui nesse planeta minúsculo, bem pequenininho mesmo, mas a vida parece que explodiu aqui. Agora, crer que esse seja o único mundo habitado, quando nós temos hoje, 19 de novembro de 2020, que é quando eu estou gravando essa videoaula, hoje a ciência já nos atesta um universo visível entre 400 e 600 bilhões de galáxias, cada galáxia com em média, 400 bilhões de sóis, de estrelas, e esses 400 bilhões de sóis, quase a grande totalidade rodeada por outros mundos, mundos diversos, mundos magníficos, mundos às vezes até bem maior do que a nossa Terra, outros semelhantes à nossa Terra, outros menores ainda do que a nossa Terra, sem falar nas luas, e achar que só o nosso pequenino globo azul seria provido de vida. Bom, eu diria, no mínimo me vem à cabeça que, se assim fosse, seria um tremendo desperdício de espaço. Não é assim, provavelmente não é assim. Embora até hoje não tenhamos tido contato com nenhuma outra civilização, vinda de nenhuma outra parte, muito embora até hoje o único lugar em que sabemos que existe vida é aqui na Terra, mas isso não nos proíbe e nem nos intimida de, em face de toda essa vastidão do cosmos, entender que, com certeza, o fenômeno da vida não se desenvolveu somente aqui na Terra. Deve, com certeza, existir vida em muitos outros mundos. Porém, lembram do comecinho da nossa aula? Distância. Eles estão muito longe, com distâncias imensuráveis. E nós sabemos, podemos antever
os desafios técnicos que seriam para se transportar de um mundo para o outro. Mas nós falaremos disso num momento mais oportuno. Então, seria diminuir Deus, essa visão mosaica lá do Antigo Testamento. E entendam que o Antigo Testamento ele não é um tratado científico, não é um tratado nem mesmo filosófico, é registro de folclore, registro de história, e como diz Severino Celestino, um dos grandes pesquisadores do Antigo Testamento, é inclusive uma música, sim, porque o livro A Gênese mosaica é inclusive para ser cantada, eram histórias cantadas, os pais cantavam para as suas crianças. Isso nós estamos falando de mais de 3.000 anos atrás. Mas também chegará o momento de nós falarmos sobre essas coisas. Bom, agora, dando continuidade no nosso estudo de hoje, no item 48, Galileu começa a falar sobre a eterna sucessão dos mundos. E nós podemos já adiantar o que é essa eterna sucessão dos mundos. Bom, todos nós sabemos que a matéria orgânica ela passa por ciclos. Toda matéria orgânica viva, né? Ela nasce, todo animal, todo inseto, todo vegetal, todo réptil, enfim, não interessa a espécie em questão, não interessa a espécie em questão. Ela nasce, ela vive por um tempo, ela cresce, ela chega num ápice, num apogeu, declina, envelhece e morre. Passa por esse processo cíclico. Todas as criaturas vivas passam por isso. Quando nós estudamos a geologia, os minerais também passam por ciclos. Eles têm um processo de criação, passam por desenvolvimento e transformam-se. Claro que num ciclo muito diferente do ciclo dos organismos vivos. E aqui, muito interessante, Galileu Galilei já nos mostra que os mundos também passam por esses ciclos. E é verdade. E é verdade. Os planetas, todos eles, os mundos, todos eles, um dia serão destruídos. Sim, inclusive o nosso lindo planeta, a nossa linda joia azul, ela terá o seu fim também. Isso está muito ligado à estrutura do seu próprio Sol, da sua própria estrela. Olha, vejam bem, todos os planetas, eles via de regra, orbitam uma estrela. E é essa estrela que dá a consistência, que dá o equilíbrio a esses mundos. Então vamos falar do nosso sistema solar. Nosso astro-rei, Sol, em torno dele temos os 8 planetas, né? Mercúrio, Vênus, a nossa linda Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mas os outros mundos, os planetas anões, como Plutão, os asteroides, meteoros, meteoritos, cometas, o cinturão de Kuiper, a nuvem de Oort, que delimita o limite externo do nosso sistema solar, todo esse sistema ele é mantido pelo Sol. Acontece que o nosso Sol tem um ciclo também. O nosso Sol, por exemplo, é uma estrela que já está em meia-vida. Ele já tem aproximadamente 4,8 bilhões de anos. E, como eu já falei anteriormente, o nosso Sol, que para gerar luz, né, para produzir luz e energia, sem a qual seria impossível a vida aqui na Terra, mas para isso a nossa estrela ela usa um combustível, que é o hidrogênio e o hélio. E esse hidrogênio e esse hélio, eles não são infinitos, eles não são inacabáveis, nem são renováveis. Ele vai acabar um dia, e quando ele acabar, a nossa estrela entrará num dos processos de colapso. E isso vai acontecer certamente. No caso do nosso Sol, a física e a mecânica e a dinâmica que estuda sóis, estrelas, no caso do nosso Sol, em função da massa do nosso Sol,
O nosso Sol ele virará no seu processo de decaimento, quando ele já estiver atingido assim, a alta velhice e estiver declinando, a nossa linda estrela vai transformar-se numa gigante vermelha. Então ela vai inchar, e para que vocês tenham uma ideia, nesse processo de inchamento da nossa estrela, ela vai ocupar ao que hoje é a órbita de Marte. Então, quando chegar esse período, os planetas Mercúrio, Vênus, a nossa linda joia azul, a Terra, e Marte serão vaporizadas. Serão vaporizadas, eu já falei isso anteriormente. Então, sim, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte automaticamente já serão vaporizados. E os outros mundos, a partir daí, sofrerão colapso, porque em função desse inchamento da nossa estrela, e após isso ele vai comprimir de novo, e muito provavelmente virar uma estrela, uma anã branca, não vai haver mais a estabilidade gravitacional que mantém todo o nosso sistema solar unido. Então ele vai desagregar-se. Sim, desagregar-se e vai ser reciclado como tudo que é material. E é bonito isso, é bonito como há uma unidade nas leis universais. Os espíritos aqui da codificação, os espíritos que falaram também, que deram mensagens aqui para o livro A Gênese, inclusive nos capítulos anteriores, quando nós falávamos da unidade das leis universais, pois partiram de um Deus único, soberanamente inteligente, infinito em suas propriedades. Observem como isso é interessante. A matéria que compõe os nossos corpos, por exemplo, o cálcio nos nossos ossos e dentes, o ferro no nosso sangue, o nitrogênio no nosso DNA, o carbono no nosso músculo e por aí vai, já foi matéria do espaço. Quando nós morremos, por exemplo, e o nosso cadáver, né, ele é enterrado ou mesmo vira cinza num processo de cremação, todos os átomos, todas as moléculas, todas as substâncias que agora compõem o nosso corpo, elas são transformadas e voltam à natureza. É o do pó tu viestes, ao pó tu voltarás. Vai ser reciclada e todos os nossos átomos serão disseminados na natureza de novo e com certeza recomporão ou comporão outros corpos de qualquer que seja a espécie. E é bonito entender que acontece o mesmo com os mundos e estrelas. Os mundos se sucedem uns aos outros, a matéria, as substâncias que compõem os mundos são destruídas num dado momento, são espalhadas pelo espaço e irão compor a estrutura de outros mundos, num eterno ciclo de composição e recomposição, como diz Galileu, eterna sucessão dos mundos. E como isso é bonito, como isso é maravilhoso, porque não há desperdício. A natureza é feita, a natureza foi elaborada, o universo foi idealizado de tal forma que não há falha, não há ciclos, nada é desperdiçado. Mas olha, não fiquem assustados não com o que eu falei com a Terra, porque esse processo vai acontecer daqui a no mínimo, mais de 3 bilhões de anos à frente. Então, nessa época, com certeza, nós já teremos colonizado outros mundos, já teremos fincado raízes em outros orbes e a humanidade vai poder migrar, fiquem tranquilos. Aliás, Jesus falou, né, crede em Deus, crede em mim também, na casa do meu pai há muitas moradas, e olha que ele ainda diz depois, eis que eu vou preparar um novo mundo, né? Já pararam para pensar no que Jesus quis dizer sobre isso? Ou com isso? Nós vamos falar sobre isso também num outro momento. Mas então Galileu diz assim, ó, no item 48, eterna sucessão dos mundos. Vimos que uma única lei primordial e geral foi outorgada ao universo para lhe assegurar eternamente a estabilidade,
e que essa lei geral nos é perceptível aos sentidos por muitas ações particulares que nomeamos forças diretrizes da natureza. Vamos agora mostrar que a harmonia do mundo inteiro, considerada sob o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é garantida por essa lei suprema. Lembra da identidade, da universalidade e unidade das leis? Era do que eu estava falando. No item 49, Galileu continua já desenvolvendo essa ideia. Com efeito, se remontarmos à origem primária das primitivas aglomerações da substância cósmica, notaremos que, já então, sob o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias que levam do germe ao fruto maduro e que, sob a impulsão das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das revoluções periódicas. Primeiramente, centro fluídico nos movimentos, em seguida, gerador dos mundos, mais tarde, núcleo central e ativo das esferas que lhe nasceram do seio. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmos. O que agora importa saber é que elas presidem igualmente a destruição dos astros. Porquanto a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. Se é exato dizer-se, em sentido literal, que a vida só é acessível à foice da morte, não menos exato é dizer-se que, para a substância, é de toda necessidade sofrer as transformações inerentes à sua constituição. Então vejamos aqui aquilo que acabáramos de comentar. Sim, os seres, os mundos, assim como nós mesmos, passam por transformação, a lei de transformação, a lei de evolução, a lei de transformar-se e tornar-se outra coisa, é uma via de regra para todos os indivíduos e para todos os objetos do universo inteiro. Desde o átomo por si só, que se transmuta em outros átomos, em outro tipo de átomos, até todos os seres, cujos... Aqui, é claro, de novo, estamos falando de corpos somente. Não estamos falando de espíritos, estamos falando de corpos, de matéria, o que acontece com a matéria. Pois toda a matéria conhecida, ou seja, tudo aquilo que compõe o seu corpo, o meu corpo, os nossos corpos, a matéria das árvores, das águas, das estrelas, são formadas por prótons, nêutrons e elétrons. E tudo que é formado, resumindo, tudo no universo que é formado por prótons, elétrons e nêutrons, passa por modificação, passa por ciclo. Ele se aglomera numa estrutura inteligente, permanece naquela estrutura evoluindo, chega um momento em que ela é destruída, para que ela possa adquirir depois nova forma. É lindo, algumas pessoas podem achar isso assustador, mas o fato é que é lindo demais. No item 50, Galileu continua, né, e dá exemplificação desse fato. Temos aqui ele imagina um mundo, tá? É uma hipótese que ele descreve. Temos aqui um mundo que desde o primitivo berço percorreu toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permitia percorrer. Extinguiu-se-lhe o foco interior da existência. Seus elementos perderam a virtude inicial. Os fenômenos da natureza que reclamavam para se produzirem, a presença e a ação das forças outorgadas a esse mundo já não mais podem produzir-se, porque a alavanca da atividade delas já não dispõe do ponto de apoio que lhe era indispensável. Aqui Galileu Galilei põe um ápice na estrutura desse mundo e por um desequilíbrio dessas forças, ele só não descreve o que causou esse desequilíbrio,
Quando eu falei anteriormente, eu até expliquei, no nosso caso aqui, seria o colapso do nosso Sol, seria o processo evolutivo do nosso Sol, que vai desencadear todo o processo de distribuição dos mundos em torno deste. Aqui, Galileu, como ele está numa hipótese, ele não relata o motivo do desequilíbrio ou da culminância dessas forças. Mas aí ele continua. Ora, dar-se-á que essa terra extinta e sem vida vai continuar a gravitar nos espaços celestes sem uma finalidade e passar como cinza inútil pelo turbilhão dos céus? Dar-se-á permaneça inscrita no livro da vida universal quando já se tornou letra morta e vazia de sentido? Não. As mesmas leis que a elevaram acima do caos tenebroso e que a galardoaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que a governaram durante os séculos da sua adolescência, que lhe firmaram os primeiros passos na existência e que a conduziram à idade madura e à velhice, vão também presidir a desagregação de seus elementos constitutivos, a fim de os restituir ao laboratório onde a potência criadora aure incessantemente as condições da estabilidade geral. Esses elementos vão retornar à massa comum do éter. O éter que é o espaço, é o firmamento, tá? Para se assimilarem a outros corpos ou para regenerarem outros sóis. E a morte não será um acontecimento inútil, nem para a terra que consideramos, nem para suas irmãs. Noutras regiões, ela renovará outras criações de natureza diferente, e lá onde os sistemas de mundo se desvaneceram, em breve renascerá outro jardim de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Veja que lindo, né? Veja que maravilhoso. A matéria que compõe todos os mundos permanece, evolui, é destruído e semeia outros mundos. E assim ocorre a ida e vinda e a sucessão de todos os mundos, como eu falei anteriormente. É lindo. Bom, no item 51, Galileu comenta, desse modo, então ele continua, né? Desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Desse modo, mundos sucedem a mundos, sóis a sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas molas. E aí ele se dirige a nós. Onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas na abóbada da noite, onde o vosso espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes, de há muito o dedo da morte extinguiu esses esplendores, de há muito o vazio sucedeu a esses deslumbramentos e já recebem mesmo novas criações ainda desconhecidas. A distância imensa a que se encontram esses astros, por efeito da qual a luz que nos enviam gasta milhares de anos a chegar até nós, faz com que somente hoje recebamos os raios que eles nos enviaram longo tempo antes da criação da Terra, e com que ainda os admiremos durante milhares de anos após a sua desaparição real. Que são 6.000 anos da humanidade histórica diante dos períodos seculares, segundos em vossos séculos, que são as vossas observações astronômicas diante do estado absoluto do mundo, a sombra eclipsada do Sol. E aqui é interessante que Galileu descreve algo maravilhoso. A luz desenvolve uma velocidade finita e nós sabemos que ela gasta um tempo para se deslocar. Por exemplo, o nosso Sol. A distância da Terra ao nosso Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros.
A luz leva 8 minutos e 13 segundos para se deslocar do Sol até a Terra. Então, se você estiver durante o dia, se você estiver me vendo, né, me ouvindo durante o dia, se você olhar para um raio de sol aí na sua janela, olhe agora para a luz aí da sua janela ou do seu quintal, a luz do sol, tem que ser a luz do sol. Essa luz que você está vendo, ela partiu do Sol a 8 minutos e 13 segundos. A 8 minutos e 13 segundos ela levou para se deslocar do Sol até o local que você está vendo. Isso significa que, se o Sol se apagasse instantaneamente agora, vamos supor que por algum processo o Sol se apagasse, alguém desligasse o Sol, nós só iríamos perceber esse desligamento 8 minutos e 13 segundos depois. Por 8 minutos e 13 segundos, o Sol já estaria apagado e nós nem perceberíamos. Vamos imaginar agora as distâncias maiores, né? A estrela mais próxima da Terra, depois do nosso Sol, é a Próxima Centauri, que está a 4,2 anos-luz de distância. Quer dizer que a luz da Próxima Centauri, quando ela sai da Próxima Centauri, ela chega aqui na Terra 4 anos, em média 4 anos depois. O que quer dizer que a luz que estamos vendo da Próxima Centauri não é a luz atual dela, é a luz dela do passado. Isso é interessante, porque quando nós olhamos para o céu à noite, na verdade nós não estamos vendo as estrelas, nós estamos vendo o retrato delas, a foto delas como elas eram no passado. Imagina uma estrela que está a milhões de anos-luz de distância, e você está vendo a luz dela ali a olho nu à noite. Você não está vendo a estrela, você está vendo o passado dela. Você está vendo a luz dela há milhões de anos atrás. É tão interessante, acreditem que existem estrelas que nós vemos no céu que ela nem existe mais. Estrelas que estão a bilhões de anos-luz e que só agora a luz dela está chegando, a estrela já às vezes já se extinguiu, como o nosso próprio Sol vai se extinguir um dia, mas como demora tanto para a última luz que ela produziu chegar à Terra, tem muitas e muitas estrelas que nós olhamos no céu que não existem mais, porque nós só estamos observando o passado delas. É fascinante, né? Lembra que eu disse no comecinho que o quesito distância é muito importante para a nossa compreensão das coisas. Tem até uma nota, o item 29, que eu não vou ler essa nota, tá? Mas é exatamente isso. Kardec é uma nota do Kardec que ele explica exatamente isso. Para mais detalhes, ele até sugere a Revista Espírita de março e maio de 1867. E para terminar esse item, Galileu encerra da seguinte forma. E olha que lindo encerramento desse item, né? Que é a sucessão eterna dos mundos. Maravilhoso, Galileu encerra assim. Logo, reconheçamos aqui, como nos nossos outros estudos, que a Terra, nossa linda Terra, e o homem são nada em confronto com o que existe e que as mais colossais operações do nosso pensamento ainda se estendem apenas sobre um campo imperceptível diante da imensidade e da eternidade de um universo que nunca tem fim. Somos muito ínfimos. O universo é muito mais gigantesco. Nós somos literalmente poeirinhas. E muito jovens. O nosso tempo de vida é tão pequeno em relação à idade do universo. E ele termina de maneira poética e romântica quando ele dita, abre aspas, e quando esses períodos da nossa imortalidade nos houverem, passado sobre as cabeças, quando a história atual da Terra nos aparecer qual sombra vaporosa no fundo da nossa lembrança, quando durante séculos incontáveis houvermos habitado esses diversos degraus da nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios
das ideias futuras, perdão, das idades futuras tiverem sido por nós perlustrados em inúmeras peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada de mundos e, por perspectiva, a eternidade imortal. Que lindo, que lindo, que lindo, porque eu espero que vocês tenham percebido agora, nesse instante, Galileu Galilei acabou de antever o nosso futuro. E o nosso futuro é as estrelas. Assim como um dia saímos de casa e ganhamos o mundo, o nosso futuro é um dia sair da Terra e peregrinarmos por entre as estrelas, criar colônias em outros mundos, deixar a nossa marca, a marca desse habitante, a marca, nossa marca dos habitantes da terceira estrela do sistema povoado por 8. No terceiro planeta, uma minúscula bolota azul e linda é habitada por seres que são capazes de pensar, por seres que desenvolveram a matemática, as artes, a música, a dança, que desenvolveram história, filosofia, sabedoria, tecnologia, que um dia alcançaram o espaço e que um dia farão dele, com certeza, sua nova casa cósmica, como Galileu Galilei acabou de atestar, e eu acredito plenamente nisso. É o nosso futuro. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado e até a próxima. Beijo no coração.